Damos prosseguimento ao nosso curso Análise de Informativos 2023, abordando hoje Informativo 1107, publicado pelo Supremo Tribunal Federal no dia 15 de setembro de 2023. Como sempre fazemos, irei agora fixar um roteiro de estudo, até para que nós possamos potencializar os nossos esforços, maximizar os nossos resultados. Hoje investigaremos 3 acordos oriundos da mais alta corte do país, que são esses. Primeiro, contrabando legislativo, ação direta de inconstitucionalidade 4645 do DF. Segundo, deslocamento de competência, ação direta de inconstitucionalidade 3486 do DF. E terceiro, autocontenção judicial, ação direta de inconstitucionalidade 7223, também do DF. Por coincidência, trata-se de 3 ações diretas de controle abstrato principal, sob os números 3486, 4645 e 7223, todas oriundas do DF e todas julgadas improcedentes. Também é importante lembrar que no informativo 1107 há 3 acordos em matéria tributária. Em relação ao direito tributário, refiro-me a ADI 4784, ADI 5363 e ADI 7374, que evidentemente, por ser tão estranha a nossa investigação, não serão os acordos por nós abordados. Porém, é importante deixar consignados que há menção no informativo 1107 aos 3 acordos em tema tributário, repetindo, ADI 4784, ADI 5363 e ADI 7374. Dou início, então, à nossa análise com a assertiva A, contrabando legislativo, ação direta de inconstitucionalidade 4645 do DF. A questão discute o chamado RDC, Regime Diferenciado de Contação. Na verdade, a discussão gira em torno da Lei 12462 de 2011 e da sua constitucionalidade ou não. E aqui, assim como farei em relação ao último acórdão, eu me pegarei mais ao acessório, não tão ao principal. Aqui a questão central não discute, na verdade, a modalidade de licitação ou regime diferenciado estabelecido, mas a questão central discute a possibilidade de uma MP que não dispunha sobre licitações e contratos administrativos, mas de modo originário discutia a presidência da República e, além disso, os ministérios. Além da discussão sobre aviação civil, vier a disciplinar essa matéria. Se esse contrabando legislativo, essa importação de tema estranho à espécie normativa, seria condicional ou não. E aí, 2 considerações se fazem importantes. Primeira, a menção a contrabando legislativo, que aliás o acórdão não tem, embora se trate de um tema afeto a contrabando legislativo, e o rigor técnico na solução da questão, até porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que a norma seria condicional e levou em consideração segurança jurídica, se seria a melhor opção dado o Supremo Tribunal Federal, ou se talvez ele dispusesse de outra opção possível nesse caso concreto. Primeira consideração interessante é a seguinte: o acordo não faz alusão à expressão contrabando legislativo, mas, no fundo, o argumento que o STF utiliza é esse: houve contrabando legislativo, houve importação de tema estranho à medida provisória para a disciplina no bojo dessa espécie normativa. Repito, de modo originário, essa MP discutia Presidência da República, Ministérios e Aviação Civil. Acabou disciplinando a questão ligada ao RDC. Houve então contrabando legislativo. Consideração interessante: a outra hipótese da qual o Supremo Tribunal Federal chama de contrabando legislativo é a situação na qual há um projeto de lei de iniciativa reservada, dada a algum órgão ou alguma entidade, e se insere matéria estranha a essa hipótese. A discussão é: seria possível essa inserção de matéria estranha em projeto de lei que tenha reserva da iniciativa ou não? E naquela hipótese, o Supremo Tribunal Federal entende que, sim, é possível que haja esse contrabando legislativo, desde que satisfeitas 2 condições. Primeira, uma explícita. Segundo, outra implícita. Primeiro, uma explícita, que não haja aumento de despesa. Previsão expressa em nossa Constituição, no artigo 63, inciso 1º. Até porque não cabe ao Poder Legislativo, que não tem conhecimento da execução orçamentária, ficar a cargo do Poder Executivo, criar orçamento naquilo que não conhece, aumento de despesa naquilo que não tem conhecimento. Então, primeiro, que não haja aumento de despesa. E segundo, uma condição implícita, que não haja contrabando legislativo, que não haja matéria estranha a essa hipótese. Na verdade, haja um atendimento à pertinência temática. Aliás,
por coincidência, pertinência temática também o Supremo Tribunal Federal utiliza em duas ocasiões. Essa e na questão da demonstração do interesse processual do legitimado ativo especial nas ações diretas de controle abstrato principal, especialmente na ação direta de inconstitucionalidade. Mas nessa hipótese, o Supremo Tribunal Federal se refere expressamente a contrabando legislativo. Aqui, o Supremo Tribunal Federal se reportou implicitamente a contrabando legislativo. É um caso claro de contrabando legislativo. É um caso no qual se insere matéria estranha à medida provisória, que disciplinava a estrutura de um órgão do Poder Executivo e acabou disciplinando modalidade de licitação, o RDC. Portanto, a hipótese é muito clara de contrabando legislativo, similar, portanto, àquela que se dá em relação à projeto de lei, que tem a reserva da iniciativa e matéria estranha inserida nessa propositura legislativa. Uma outra consideração interessante foi a seguinte: o Supremo Tribunal Federal aqui houve por bem declarar a norma constitucional e no acórdão a menção explícita ao princípio da segurança jurídica. Me parece que, em rigor técnico absoluto, não seria a melhor solução, até porque, na medida em que a Corte entende que há contrabando legislativo, haveria a configuração de um vício formal. Portanto, haveria condução no sentido da inconstitucionalidade. Deveria ter sido ação julgada, mesmo que em parte procedente. Qual seria, a meu sentir, a solução mais técnica aqui? Talvez fosse uma situação de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Aliás, técnica que o STF já utilizou esse ano, inclusive. O que é isso? Declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, que, aliás, repito, o STF não fez nessa hipótese, mas deveria ter feito. Essa hipótese é a hipótese na qual o tribunal reconhece que a norma seria inconstitucional, mas também reconhece que as consequências da declaração de inconstitucionalidade serão muito danosas. Então não deixa de reconhecer que a norma é inconstitucional, mas deixa de dar aplicação prática ao efeito decorrente disso. Pergunto aos senhores e senhoras, que efeito prático nasce de uma declaração de inconstitucionalidade? É aí na aplicação da lei ou do ato normativo a casos concretos. Portanto, seria uma hipótese na qual o tribunal reconheceria que a norma seria inconstitucional, mas mesmo assim permitiria a aplicação dela a esse caso concreto. Nessa hipótese, inclusive, o Supremo Tribunal Federal faz menção a licitações já feitas para a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. Seria um caso perfeito no qual o Supremo Tribunal Federal poderia ter dito isso. A norma é inconstitucional, porque há vício formal, mas há situações já consolidadas. O reconhecimento de que a norma seria inconstitucional, com a consequente na aplicação dela, faria um efeito pior. Então, poderia declarar que a norma seria inconstitucional e permitir a aplicação dela aos casos concretos. Certa feita, eu li no livro espanhol que essa técnica está para o direito constitucional, assim como o perdão judicial está para o direito penal. No perdão judicial, o juiz declara que há crime, há fato típico, ilícito e autor culpável. Mas as consequências para o autor são danosas que não aplica a sanção correspondente. Mutatis mutandis é a mesma ideia, há inconstitucionalidade. Mas as consequências da inaplicação serão tão drásticas que mesmo assim permite que a norma se aplique ao caso concreto. Era uma técnica que o STF já havia aplicado uma lei sobre emancipação municipal da Bahia há muito tempo atrás e voltou a aplicar esse ano. Inclusive, no informativo, nós já abordamos durante esse curso. Seria uma boa ocasião para que ele voltasse a aplicar essa técnica. Não fez. Nesse caso concreto, o Supremo Tribunal Federal se limita a reconhecer que a norma seria constitucional, levando-se em conta o princípio da segurança jurídica. Mas vejam, se há o vício formal que o próprio STF indica, que é o contrabando legislativo, deveria haver reconhecimento que a norma seria inconstitucional. O máximo que ele poderia afirmar, até porque essa é a intenção do tribunal, permitir a aplicação no caso concreto, é deixar de pronunciar a sua nulidade. Então deveria ter sido a solução técnica, a meu sentido, a máxima vênia, que o STF poderia ter tomado, mas não fez. Na visão do Supremo Tribunal Federal, a norma é constitucional, mesmo havendo o vício que ele próprio indica, que é o contrabando legislativo, embora assim não chame. Mas, enfim, um acordo interessante tomado na ação direta de inconstitucionalidade sob o número 4645 do DF. Um acordo importante teve com deslocamento de competência. Me refiro à DI 3486 do DF. A discussão envolve o chamado IDC, Incidente de Deslocamento de Competência, criado pela Reforma Constitucional do Poder Judiciário, de modo especial pelo artigo 109, parágrafo 5º, na forma que lhe deu a emenda 45 de 2004. E a discussão aqui era sobre se o IDC seria constitucional ou não, se a criação desse incidente processual, cujo efeito seria deslocar a competência dos órgãos judiciais estaduais para os federais do mesmo estado, seria constitucional ou não seria. Quero aqui dividir a minha abordagem em dois aspectos, um aspecto formal e um aspecto material. Primeiro, um aspecto formal,
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a emenda à Constituição. O STF reconheceu que nesse ponto a emenda era constitucional, mas caso entendesse o contrário, que ela fosse inconstitucional, seria um outro caso de norma constitucional e inconstitucional. Já coloquei ao longo do curso que o Supremo Tribunal Federal aceita que normas constitucionais possam ser inconstitucionais em duas condições: que sejam produto de poder constituinte derivado reformador, ou seja, veiculada por emenda ou por revisão, e viole limitação ao poder de reforma da Constituição, que seria o caso concreto aqui trazido, não foi, mas poderia ter sido. E outra hipótese é de poder constituinte derivado decorrente, quer dizer, norma constitucional estadual, que viola o princípio da simetria, norma constitucional federal de repetição obrigatória pelos estados. Mas, lembrando, é um caso de ação direta de inconstitucionalidade contra a emenda à Constituição. Julgou-se o pedido improcedente, reconheceu-se, portanto, a constitucionalidade. Mas caso julgasse o STF o contrário, reconhecendo que a norma seria inconstitucional, seria um outro caso de norma constitucional e inconstitucional, e se amoldaria o que não fez naquele hipótese por nós tratada. Norma produzida pelo poder constituinte derivado reformador, portanto, norma constitucional federal, que viola a limitação ao poder de reforma da Constituição. Repito que aqui não foi o caso, mas poderia em tese ter sido. Então, é um caso de ação direta de inconstitucionalidade contra a emenda à Constituição. E outra hipótese é o aspecto material. O Supremo Tribunal Federal, ao fim e ao cabo, reconheceu que o IDC seria constitucional. E aqui me parece importante definir o que vem a ser IDC, estabelecer as suas principais características. O que é IDC? Como o próprio nome indica, incidente de deslocamento de competência. É um incidente processual proposto pelo Procurador-Geral da República no Superior Tribunal de Justiça, cuja intenção, cuja pretensão é deslocar competência da Justiça estadual para a federal no mesmo estado. Daí a federalização de questões constitucionais levadas ao STJ. Então, repito, incidente processual deflagrável pelo Procurador-Geral da República junto ao Superior Tribunal de Justiça, cuja pretensão é deslocar competência e federalizar a questão da Justiça estadual para a federal no mesmo estado. A partir, então, disso, esse incidente possui 5 características, que são: primeira, natureza jurídica. Segunda, causa. Terceira, legitimação. Quarta, efeito. E talvez a principal, quinta, competência. Chama atenção especialmente para essa última. Bom, primeira característica, natureza. É um incidente processual, não um processo incidental. Até porque, vocês sabem, processo incidental dá ensejo a novo processo. Que um incidente processual surge no curso do processo, resolve-se no mesmo processo, embora em outro tribunal. Então, incidente processual e não processo incidental. Daí, incidente, deslocamento de competência. Natureza seria essa. Depois, causa. Na verdade, a nossa Constituição impõe 2 causas. Primeira, violação do Tratado de Direitos Humanos, que gera a possibilidade de responsabilização do Brasil perante cortes internacionais. Um detalhe interessante que o próprio STF reafirma. Violação de Tratado de Direitos Humanos que gera, em tese, a possibilidade de responsabilização do Brasil perante cortes internacionais. Evidentemente que responde é a União através da Federação. A Federação que responde perante cortes nacionais e a União personaliza essa responsabilização. E uma outra causa é um quadro de omissão das autoridades estaduais constituídas. As autoridades estaduais se omitem em relação àquela situação. Satisfeitas as 2 condições, e é bom que se diga, são condições cumulativas, é possível então que a questão venha a ser federalizada. Então, primeiro, violação de Tratado de Direitos Humanos, com a possibilidade, em tese, de responsabilização do Brasil perante cortes internacionais. E segundo, quadro de omissão das autoridades estaduais constituídas, em cumulação, para que haja aí sim procedência desse incidente. Depois, legitimação se confere ao Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União. Aliás, natural pensar, porque o Ministério Público atua quando houver interesse social, individual e indisponível. A questão aqui é de claro interesse social. Então, evidentemente, o chefe do Ministério Público da União, até porque a pretensão é fidelizar a questão que a princípio seria estadual, tornando-a federal, teria legitimação ativa exclusiva. É um caso raro, inclusive, de atuação do PGR perante uma corte constitucional de forma exclusiva. Outro caso no qual isso pode acontecer é a ação interventiva, no qual o PGR também atua de forma exclusiva. Até porque se sabe que a atuação perante o Supremo Tribunal Federal do Procurador-Geral da República costuma ser difusa e concorrente, salvo na ação interventiva e salvo no IDC. Uma outra situação seria o efeito.
o efeito o próprio nome indica. É deslocar a competência da Justiça Estadual para a Federação.